Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos reiniciar nossa aula de língua portuguesa. Damos continuidade aos nossos estudos. Eu vou continuar nessa dinâmica de fazer a explicação dos conceitos aí da língua portuguesa, tá? Que é a explicação das estruturas das palavras, nós já estudamos, e das estruturas das frases, ok? Então, vamos nos ater, nesse primeiro momento, a essa parte mais de explicação da gramática. Quando voltarmos às aulas presenciais, nós vamos ver todo esse conteúdo nos exercícios, tá? Então, não vou ser muito prolixo aqui, vou dosando as explicações para não ser muito cansativo, porque são 20 minutos aí falando, né, essa aula, e rende bastante, porque, de certa forma, não tem uma interação maior entre a minha exposição e vocês, ok? Então, vou continuar essa dinâmica, esperando aí que essa quarentena aí passe logo, né? Estamos aí há 3 semanas sem nos encontrarmos presencialmente, mas vamos continuar a luta, né? A luta continua, a nossa vocação, o nosso ministério também continua. Ficar firmes, todo mundo está trabalhando em casa, né? Nas escolas que eu dou aula, eu vou trabalhar em casa também, por conta aí do coronavírus. Na aula passada, eu falei sobre as sentenças, tá? As sentenças ou os complementos aí, nominal, verbal. Nesta aula de hoje, nós vamos estudar nós vamos estudar aí as sentenças mais complexas, né? Nós estudamos sentenças mais simples, agora nós vamos estudar as sentenças mais complexas. Então, assim, nós vamos analisar o período composto, tá? E vamos analisar também quando há uma subordinação, uma oração subordinada. Okay? Bom, como aprendemos, as sentenças elas se unem através de uma série complexa ou simples de sintagmas. Tá? Já foi dito, os morfemas se unem e formam uma palavra. O morfema, em outras palavras, são as letras. Elas vão se unir e vão formar palavras, frases, palavras. Em consequência do surgimento da palavra, o juntar dessas palavras vão formar as sentenças. Tá? Então, nós vamos unir. O pastor Flávio está dando aula. Então, aí foi formado uma sentença. O aluno aprendeu pelo computador. É formada aí uma sentença. Nessa sentença tem as palavras e as palavras são oriundas da junção, da união dos morfemas. Okay? Então, a gente tem aí as sentenças, nós temos as sentenças complexas, nada mais é do que um período aí composto, que é o nosso objetivo, analisar o período composto. Com o período composto, vamos ver que há uma relação estabelecida entre uma ou mais orações. Isso vai ser a definição do período composto, vai ter uma ou mais orações. Pode ser tanto de ordem sintática,
quanto de ordem semântica. Então, a sintaxe e a semântica a gente já estudou. A sintaxe é a análise daquilo que é a palavra, a estrutura da palavra e o significado da palavra. Nós estudamos em aulas anteriores. A junção dessas orações pode ocorrer por meio de dois processos diferentes, que é a coordenação e a subordinação. Então vamos ver o que é primeiro aí a coordenação. Quando o processo de coordenação ocorre, temos a junção de duas ou mais orações de uma forma mais simples, pois é como se tivéssemos uma oração e juntássemos com outra. Essa união dessas duas orações, a oração que está se juntando à outra, entre elas se daria por meio de uma conjunção, ou pode ser sem a conjunção. Se dá por meio de uma conjunção, ou pela falta da conjunção dela. Então, metaforicamente falando, podemos pensar que cada oração corresponde a um tijolo. Vamos pensar, fazer essa comparação. Cada oração é um tijolo numa construção. Você vai construir uma casa, aí você vai ter vários espaços ou estrutura que vai fechar a casa. Então, a oração, comparada com uma casa, é o tijolo. É uma oração como se fosse um tijolo dentro de uma construção. Ela se justapõe a outras para que juntos formem uma palavra. Então, o conjunto um total de lajotas, né? Aqui a gente fala mais lajota. O total de lajotas aí vai aparecer a casa. Se uma oração é uma lajota, o total dessas vai dar origem a uma frase. Então, o total de lajotas formar uma parede. O conjunto das orações formar a sentença. No nosso caso aqui, a coordenação. Então, no nosso caso, a argamassa corresponderia à presença ou não de uma conjunção. Então, as conjunções elas vão servir para unir as palavras. Tá? Olha só o exemplo que eu vou dar. O menino correu, oração 1, e a menina saltou. Então aí tem uma coordenação. E essa coordenação aí, ela precisou de uma argamassa, não é? Precisou de uma ligação. A ligação aí é a conjunção e que aparece. O menino saltou, o menino correu, a menina saltou. Eu quero unir essas orações, né? Eu quero que uma lajota fique presa a outra lajota, então eu coloco a argamassa. Eu não sou muito de construção não, mas acho que o processo é assim mesmo. Levando esse sentido metafórico para as estruturas das frases, uma frase e uma segunda frase vai se unir através de uma conjunção. Uma vai estar colada na outra através da conjunção. No caso, o menino correu e a menina saltou, nós chamamos de período composto. Tá? E aí tem a conjunção no meio, e, o mas, né? E aí tem uma variedade de conjunção. Então vocês podem pesquisar aí na internet e pesquisa aí na internet para ver quais são as conjunções da língua portuguesa. Você vai ter uma lista enorme de conjunção. Pois a conjunção, a definição dela é aquilo que une uma oração à outra.
Tá? A conjunção é aquilo que une as partes de uma sentença complexa. A gente já passou pela sentença simples, agora a gente vai para a complexa. O outro exemplo, nesse primeiro exemplo foi usado o E. O outro vai ser usado para esse período composto, coordenação, né? Esse item da gramática é a coordenação. A conjunção mas. A conjunção aí ela liga também, mas dá uma semântica diferente, tá? Um significado diferente, ó. O menino correu, mas a menina saltou. Agora eu usei mas. Pode ser substituído por conclusão. O menino correu, porém a menina saltou. Né? O menino correu e a menina saltou. São as conjunções. Essas duas sentenças apresentam a mesma estrutura. Se você pegar o menino correu, quem é o sujeito? O menino. Quem é o predicado? Correu. Tá? Você tem o O, que é artigo. Entre o menino correu e a menina saltou, eu tenho a conjunção. Tenho a segunda oração. Quem saltou? A menina. A menina é o sujeito de saltou. A menina aparecerá como sujeito. A gente ainda pode encontrar um outro tipo de estrutura, uma vez que a gente está analisando as sentenças complexas. Outra estrutura aí para a oração. O menino correu, vírgula, a menina saltou. Também está valendo. Não coloquei conjunção, mas utilizei aí na vírgula. A estrutura dessa sentença é muito parecida com as que mostramos anteriormente. No entanto, não é idêntica, pois a conjunção não aparece. Comumente temos uma vírgula entre elas, portanto, temos uma estrutura como. Então, assim, não é. Se eu utilizar a vírgula, vai transmitir a mesma ideia, mas vai ter uma ruptura. Enquanto lá é tudo um período composto, quando eu coloco oração 1 mais vírgula mais oração 2, nós vamos nos deparar com os termos sintética e assintética. Então vamos representar aí, para representar respectivamente quanto o uso de uma conjunção se faz presente e quando não se faz. Se faz presente a conjunção, a gente pode nominar essa sentença de período composto. Quando aparece a vírgula, a gente vai ter um outro nome, agora uma outra relação entre essas duas orações. Pode ser sintética ou assintética. Tá?